Olá, boa tarde a todos. Estamos iniciando mais um chat sobre estratégias quantitativas, operações quantitativas. Eu sou o Ronaldo TG. São 17 horas e 40 minutos. Hoje é dia 3 de abril de 2013. Já estamos em abril, pessoal. O mercado fez uma boa movimentação hoje, no geral, aí, já com os preços e indicadores bem depreciados, né? Deixa eu ver se está tudo em ordem, está todo mundo me ouvindo aí. O som está em ordem, o vídeo está em ordem, vamos ver se está rolando aqui. Aparentemente tudo em ordem. Bem, se tiver algum problema com o som, por favor, vocês me avisem aí, ou quem estiver assistindo me avisa. Preparado para a filosofia de boteco de hoje. A filosofia de boteco de hoje vai para oferecimento de conheça as ferramentas que você tem antes de usá-las, seja ela gráfico, sejam elas fundamentos, sejam elas o que for, que isso faz toda a diferença. Estava lembrando muito do campeonato de Fórmula 1, né, que para montar o melhor carro, o pessoal fica buscando brecha no regulamento. Então, acho que para lidar com os mercados, eu acho que é isso, tem que saber exatamente o equipamento que você tem, o que a sua corretora permite, quais são as regras e quais são as ferramentas que ela proporciona. Tudo isso para falar, vou elogiar de novo o rastreador aí de candles que foi incorporado ao Shark Broker. É uma ferramenta muito interessante. Para quem não conhece, eu vou mostrar aqui como é que entra nela. Eu ainda estou carregando algumas das estratégias que a gente discute aqui no Shark, então ainda não está pronto, talvez demore mais um tempo. Em breve a gente também vai ter bastante novidade aí no auditório da Direct Invest. Então acho que é isso. Convido os amigos quem tiver alguma dúvida, algum comentário, alguma crítica, enfim, qualquer coisa, qualquer colocação que queira fazer, a gente está aqui para tentar ajudar. Vou seguir a minha rotina de sempre, que é dar uma olhada no Ibovespa, como é que está, olhada em Petro e Vale, comentar, dar uma atualização no que a gente comentou na semana passada, alguns trades interessantes aí, alguns evoluíram a contento, outros nem tanto, mas a gente dá uma atualizada neles aí e quem sabe dar uma olhada, se der tempo a gente dá uma olhada em mais algumas coisas que estão interessantes, que eu até deixei já meio anotado aqui na minha colinha. Pessoal, por favor, quem tiver dúvida, quem tiver comentário, e se alguém estiver assistindo, por favor, fala se o som está em ordem, se a imagem está em ordem, coisa do gênero. Sem mais, vamos direto para a tela. Na tela da Atena, vamos lá. A gente tem aqui o gráfico do Ibovespa, né, com dois indicadores que eu costumo usar, né, mais simplificadamente, né, para não poluir muito o visual aí de vocês. A gente tem aqui desde o começo do ano uma boa queda aí no Ibovespa, né, alguma tentativa de recuperação e uma boa perna de baixa aí desde o começo de março. Passou praticamente o mês de março inteiro caindo, e no dia 25 bateu naquela linha de longo prazo que eu já tinha traçado aqui há não sei quanto tempo atrás, e agora ontem testou essa zona de suporte em torno dos 55 mil pontos aí, 54 e uns quebrados. Vamos colocar a mínima aqui é 54.648, essa mínima aqui, e ontem chegou próximo disso, fazendo a mínima em 54.800, e hoje teve uma reação fechando na máxima aí, com volume acima da média, algumas ações aí subindo bastante, tendo boa movimentação, outras para variar nem tanto. Como a gente sempre costuma falar, a partir do momento que a gente tem um fundo e tem um topo, então esse fundo aqui de 54.700 mais ou menos, e esse topo de 56.350, que coincide mais ou menos com o fundo da congestão anterior, a gente já tem uma opção de pelo menos operar em qual modo a gente opera. Se o Ibovespa perder o fundo aqui, começamos a procurar mais operações de venda, e se o Ibovespa superar os 56.400, 56.450, aqui a gente começa a procurar mais operações de compra.
Lado negativo. Lado negativo é que está em cima do fundo da congestão anterior, que é uma zona de suporte que foi perdida, testou aqui, não sustentou, chegou até a ameaçar voltar aqui para dentro dessa zona de preços, mas 2 dias mais negativos aí na segunda e na terça-feira trouxeram para a base, para próximo do fundo da congestão aí. Fora isso, ainda o Ibovespa trabalhando abaixo da média de 200 aqui, né? Vou dar aquela atualizada no gráfico só, por favor, um momento. Vamos lá. Tomara que dê certo. Beleza. Ainda trabalhando abaixo da média de 200, como tinha comentado. O acumulação seguindo o padrão dos preços aqui, então também não tem muita novidade. Os fundos estão mais ou menos no mesmo nível, né, de toda essa congestão. E a superação desses 56 encontraria uma resistência no 57.800, 57.900, que seria a média de 200, e depois lá no topo em cima no 59.500, que também é uma zona de resistência mais forte. Olhando um pouquinho mais longe, né, como eu sempre tenho feito nos chats que a gente apresenta, a gente está vendo que o Ibovespa ainda continua respeitando mais ou menos aquela linha inclinada de longo prazo, preso naquele outro triângulozão grande há algum tempo, e está flertando, para usar uma palavra mais bonita aí, com essa zona de suporte em torno dos 55 mil pontos, 50, vamos ver direito aqui quanto é isso, em torno dos 55 mil pontos, né? Está demorando muito para perder essa zona aí, caso resolva perder. Caso perca essa zona, o novo suporte, como a gente já comentou nos outros chats, seria em torno dos 52.300, 52.250, aqui depois só lá embaixo, nos 49, 48, 49 mil pontos lá embaixo, próximo dos 50 mil pontos. Ibovespa não tem dado muita dica, tem tido aquela famosa vários dias de queda sem aumentar muito a volatilidade, mas deixando todas essas conjunções para trás. Cada perca, né, cada perdida de congestão é um módulo. Mas o fato de ter perdido aqui esse fundo anterior e não ter acelerado a queda pode ser um bom sinal. O lado negativo é que essa voltadinha que a gente teve no final da semana passada pode ter sido simplesmente um pullback do fundo perdido nos 56 mil pontos aqui, que seria mais negativo. Mas lembrando que essa zona de 55, 56 mil pontos aqui é uma zona de suporte de longo prazo, uma zona onde via de regra, tem entrado força compradora no Ibovespa. Então, só para dar uma visão mais geral, o Ibovespa continua preso dentro daquele triangulão, aqui continua preso dentro dessa tendência de baixa. Deixa eu ver se eu consigo traçar aqui Vamos lá, vou mudar aqui só para eu conseguir traçar. É isso aqui. Continua preso nessa linha de tendência. Vou dar uma caprichada nela aqui. Eu coloco rosinha normalmente, né? Então vou colocar rosinha também aqui, só para deixar mais claro. Então a superação dessa linha de tendência aqui ao longo do tempo, que já vai coincidindo, né, com a média de 21 aqui e com a zona de congestão anterior, seria um aspecto mais positivo para o Ibovespa num prazo um pouco mais longo. Por enquanto não tem muita coisa para fazer mesmo, é isso aí, e vamos ter que lidar com isso por mais um tempo, até ter uma reversão um pouquinho mais positiva. O fato é que no canal que a gente já tinha traçado, ele está na base do canal, e uma reação de um prazo um pouco mais longo levaria o Ibovespa lá para os 70 mil pontos novamente, mas isso ainda talvez demore um pouquinho aí, seria uma questão mais de meses e não vai ser de hoje para amanhã. Então, próxima, seguindo a nossa rotina, a Petro, né? A Petro 4 continua presa dentro de uma congestão zona grande, chegou a fazer um fundinho aqui que a gente comentou a semana passada. A acumulação está bem depreciado, né? Vem vindo numa descendente desde o começo do ano, né? Desde do meio de dezembro, na verdade, a acumulação vem caindo e a cotação da Petro vem caindo junto.
Depois de romper uma congestão em gap, fazer um topo lá nos 19,60, 19,70, 19,58, é isso? Isso, 19,58 aqui. Ela vem caindo vagarosamente daquele jeito que a gente não gosta muito, né? Sem aumentar muito a volatilidade. O que pode acontecer, ela vir fechar esse gap aqui, provando que simplesmente é uma congestão num prazo um pouco maior e vai muito provavelmente continuar presa aí dentro dessa congestão por mais um tempo. Lado positivo, que a gente pode falar, a volatilidade caindo, né, as bandas de Bollinger aqui estreitando, né, as médias aqui também, tanto a curta quanto a mais longa, se cruzando, indicando uma contração de volatilidade que normalmente tende a anteceder movimentos mais fortes. Então também pessoal que trabalha com Petro e Vale sempre usando opção para se proteger. Já bem próximo, né, de uma zona de suporte importante aí dos 17,30 mais ou menos, que é justamente a base do gap aqui, que foi gerado no rompimento da pequena congestão de fundo. Então chegando bem próximo de uma situação de definição aí a Petrobras. Olhando aqui, não tem, por enquanto não tem nenhum trade nela, a média de 21 já ficou ascendente aqui, mas muito em virtude dessa movimentação anterior, mas a média curta já cruzou para baixo, então não chegou a cruzar no meio do candle, né, para dar uma agulhada aqui, mas é bom ficar esperto. A Petrobras, pela acumulação aqui, pode vir testar novamente o fundo lá nos 16 e alguma coisa, e depois desses 16 a coisa fica um pouquinho mais feia, como eu já tinha comentado da outra vez. Se a gente olhar num prazo um pouco mais longo, essa zona dos R$18, entre 17,30 e R$18, já é uma zona que, via de regra, ou desde agosto do ano passado, a Petrobras não passa muito tempo abaixo dessa zona. Então também ficar esperto nessa zona de preços. Tirando esse zigue-zague para baixo do começo do ano, né, de fevereiro, do meio de fevereiro para o final de fevereiro, acho que foi nos últimos anos praticamente, foi o maior número de dias que a Petrobras passou abaixo dessa cotação. Então de repente pode estar surgindo alguma boa oportunidade para quem opera num prazo mais longo, que a gente não fala só para traders, né, mas a gente fala para pessoas que têm expectativas diferentes e prazos diferentes no mercado. Então acho que tá bom de Petro, vamos para Vale. Uma das surpresas positivas, um dos destaques positivos de hoje, a Vale, já comentada na semana passada, preso dentro daquela longa congestão, né? E atualmente continua preso aqui. Vou continuar a linha, só para esticar a linha aqui, que eu já tinha traçado desde o começo do ano, né? Desde o final de janeiro, eu já tinha, começo de fevereiro, eu já tinha traçado essa linha, e ela continua respeitando, entre aspas, a linha, né? Então, não só respeitando a linha, como respeitando a média de 21 descendente, bate na média e volta, bate na média e volta. E hoje a Vale, após ameaçar perder mais uma congestão, ontem fechou abaixo dessa congestão, vem com volume, se bem 3 dias de queda, mas com volume bem abaixo da média. Hoje ela sobe praticamente 5,8% com volume bem acima da média. Né, eu diria uma vez e meia a média em torno de 620 milhões, hoje ela movimentou 960 milhões e com uma valorização de 5,8. E agora é o momento de decisão, batendo na média de 21 e na linha de retorno aqui, na linha de tendência de baixa. O que a gente pode, vamos dizer, comentar sobre Vale é que essa zona de R$33, R$34 aqui, talvez um pouco, era 33,66, né, que a gente tinha comentado aqui nos chats anteriores. Essa zona é uma zona que era suporte, acabou virando resistência, que foi exatamente aonde ela veio parar hoje, fechando em 33,70, isso? Deixa eu ver aqui. Fechou 33,70, exatamente em cima da média de 21, exatamente em cima da linha de retorno do canal e exatamente em cima de um topinho já testado aqui, que era um fundo de um suporte. Ou seja,
a superação da máxima de hoje, amanhã, ou um fechamento acima, estaria gerando entrada para Vale, primeiro com o objetivo na banda superior de Bollinger, que aqui já tem a banda superior de Bollinger, a média de 50 e a média de 200, e o topinho anterior do zigue-zague anterior aqui também na zona dos 36,70. Então, pela movimentação de hoje, se bem que foi uma movimentação muito forte, geralmente quando o mercado exagera para um lado tende a corrigir um pouco, e sugere que ela possa ficar de ladinho aí mais um tempo, mas já consolidando essa zona dos 33,65, 33,70 como uma zona de resistência, suporte anterior, etc., uma zona de resistência atual, principalmente por estar na zona, na linha de tendência de baixa aqui, na média de 21. Então, a superação desses valores pode ser uma indicação positiva para Vale aí. Para quem não quer arriscar muito, ou para quem não quer trabalhar tão direcional, uma trava de alta em Vale, mas isso é assunto do roxo nas segundas-feiras e nas quintas, mas uma trava de alta dentro do dinheiro, aí, levemente dentro do dinheiro, pode ser uma boa para se proteger de algum imprevisto, e caso ela fique de lado, também você ganha com uma certa passagem do tempo, acaba ganhando a trava. Enfim, estratégias tem de monte, simplesmente basta aplicá-las. Acho que de Vale também tá bom. Não sei se tem mais, se alguém tem alguma pergunta. Eu vou direto para os destaques. O que chamou minha atenção nessa última semana e consequentemente no pregão de hoje. Eu já faz tempo que eu estou comentando Grendene, né? A gente está aqui numa situação de Grendene, uma small cap aí, small não, né? Small cap, mas que movimenta aí de 10 a 15 milhões por dia, então não é tão small aqui. Vem de uma longa tendência de alta, a gente já vem falando na Grendene já faz algum tempo. Quem tem acompanhado os nossos chats, muito provavelmente já deu pelo menos uma olhada em Grendene, e aqui ela vem fazendo uma congestão de topo praticamente de livro, né? Depois do rompimento aqui, depois da média curta se aproximar da média de 21, depois de agulhar a banda inferior de Bollinger e outras médias aqui, ela fez uma boa movimentação praticamente dos 16,80 até os 21, né? E aqui nesse momento, desde o começo de março, né, dia 10 de março, ela vem nessa congestão de topo com 21,90 de topo, né? Vamos ver o número certinho, aqui 21,84 de máxima, e para quem quiser tem uma minimazinha aqui em 20,30, mas mais especificamente em 20,90, uma congestão bem pequena, né, de praticamente R$1 em 20 centavos, uma congestão de 5%, as bandas se estreitando, a média curta, a média de 21 se aproximando dos preços e a média curta se aproximando da média de 21 e as bandas bem fechadas. Isso normalmente prenuncia grandes movimentos. Como todas as médias estão alinhadas para cima, como ela vem de uma tendência de alta, pode-se esperar que ela rompa para cima essa congestão, e ao romper para cima, ao romper pelo menos, vamos deixar aí os 22,01 aí seria uma ótima entrada, né? Já que aqui a congestão é 21,85, mas como 21, 22 é número redondo, não vai ser esses 10 centavos que vão fazer muita diferença. Então uma compra acima de 22 seria bem interessante numa compra de rompimento aqui, ou um fechamento acima de 21,85 já seria bem interessante aqui numa compra de rompimento. O aspecto negativo é a acumulação já meio empinou aqui para baixo, então sugerindo uma distribuição. Outra coisa, 2 candles negativos, contando com o de hoje, inclusive com volume bem acima da média, 1,5 média praticamente, a média está em 11 milhões mais ou menos, 11 milhões e 200, e hoje movimentou 14, então 1,3 acima, enfim. Nas movimentações
negativas, todos os volumes têm sido altos, então pode estar sugerindo uma certa distribuição. O que importa é que, se perder esse fundo, pode gerar uma venda aí, alugar e vender Grendene com o objetivo no mínimo, né, assim, lá nos R$ 18,30, mas devido à longa tendência de alta, não é uma operação tão simples assim. Podemos até olhar no semanal o que pode ser feito. O fato é que está em modo compra, tá com as médias inclinadas para cima, vem de uma longa tendência de alta, então trabalhar com ela na compra no rompimento dos 21,90, 21,85 aqui seria mais simples. Se romper para baixo, esse 21,90 acaba sendo o stop, então, da venda. Quem resolver vender Grendene aí porque perdeu essa congestão de topo, esse 21,90 seria o stop da operação de venda, pelo rompimento de congestão de topo, uma congestão do topo. Só escolher os limites, cada um tem limite. Eu imagino que esse 20,90 fosse um limite mais interessante, mas ela tem aqui a mínima desse candle branco aqui, que abriu mais para baixo, né? Abriu embaixo, mas fechou dentro da congestão. Então, para quem quiser mais segurança, 20,30, desculpa, seria um ponto aí para vender. E coincidentemente é a banda de Bollinger aqui embaixo, então um fechamento abaixo de 20,30 poderia gerar uma operação de venda em Grendene, para quem gosta. Então, as outras que eu tinha comentado semana passada, a gente tem uma small cap aqui, a BCB4. Eu tinha comentado que semana passada estava rompeu mesmo, né? Assim, no dia 25, 26 aqui ela rompeu. Eu estava fazendo chat, acho que era por aí, né? Dia 25 ou 26 eu estava fazendo chat, se não me engano, que eu já tinha, entre aspas, comentado esse rompimento. Ela não só rompeu 15,70, foi até os R$17 praticamente, um bom trade esse aqui, a bola cantada, né? Com os preços vindo abaixo da média de 21, as bandas se estreitando, com posterior rompimento, tanto em fechamento quanto em máxima, e depois disso ela andou. Ontem chegou a fazer fez um candle. Esse candle foi totalmente fora da banda de Bollinger aqui, como a gente pode ver. Já poderia ter gerado algum tipo de realização parcial, né? Vender uma parte da posição. Ontem completou um fechou fora, fechou dentro. Quem está posicionado já poderia ter colocado um stop abaixo da mínima de ontem, em 16,25. Hoje não foi estopado, tivemos um candle um pouco menor, mas com volume bem acima da média. Aí, né, como eu disse, é uma small cap, movimento em torno de 6 milhões por dia, então não é tão mal assim também, não dá para ficar tranquilo. O fato é que quem comprou esse rompimento já poderia ter pelo menos realizado uma parte da posição, metade, um terço, e puxado o stop para a mínima do candle de ontem, em 16,25. Isso eu só dando um update no que a gente tinha comentado semana passada. Outra que chamou a atenção, a Anhanguera, a Edu 3, a Anhanguera Educacional, chamou a atenção pelo retorno à média, né? Assim, aqui ela chegou a ameaçar fazer um retorno à média, mas essa distância da média de 21 não era tão ideal, e ainda mais com esse volume, né? Chamou bastante atenção pelo volume, mas agora a distância começa a ficar mais interessante. Então aqui pelo fechou fora, fechou dentro, né? Esse fechamento de segunda-feira não foi tão interessante assim, a ponto de ser na mínima, de ser fora da banda de Bollinger, 10% da volatilidade, naquele setup que a gente sempre comenta, mas foi muito próximo de uma zona de suporte nos R$30, vamos ver aqui, R$30,50 aproximadamente. Aqui foi R$30,90, né? Então a distância da média de 21 para os preços começa a ficar interessante, e ontem fez um fechou fora, fechou dentro. Poderia ter tido uma entrada hoje na superação da máxima, na verdade uma ontem no fechamento, né, e outra hoje na superação da máxima. Vamos ficar aguardando isso aqui, que está bem também em cima de um suporte anterior, do fundo anterior aqui nos R$32. É isso mesmo? Deixa eu ver. Mínima 32,31,
não, esse aqui é o fechamento, a mínima R$ 31,99, R$32, e essa zona de suporte com um objetivo lá próximo da média de 21 nos 36,66. Então hoje tivemos um fechou fora, fechou dentro. Hoje a gente teve uma superação intraday aí da máxima de ontem, que foi 32,65, fechou 32,60 hoje, bem próximo dessa máxima de ontem, e a superação da máxima de hoje geraria uma outra entrada com um objetivo lá nos 36,60 aproximadamente, que é o que também tem o topinho anterior aqui. Enfim, o trade de retorno à média que a gente costuma tratar aqui nas nossas conversas. Bem interessante também esse trade de retorno à média. No lado mais negativo, a gente tem a Ambev. Já tem a Ambev perdendo mais uma zona de suporte. Já temos topos descendentes aqui na Ambev, então já se encontra numa tendência de baixa. A média curta já cruzou a média mais longa no meio de fevereiro. Já teve um fundo mais baixo que o anterior, já teve um topo mais baixo. Então a Ambev, quem diria, a Ambev se encontra numa tendência de baixa, muito próximo da média de 200. Hoje ela perdeu em fechamento o fundo de mais um zigue-zague. Então começar a ficar, para quem já não estopou a Ambev aí, também ficar um pouco mais esperto com a movimentação de Ambev. E ela também vem de uma longa tendência, né, de alta aí, de tudo desabando, e ela firme e forte na sua tocada, né? Vamos só puxar mais dados aqui. Ambev, a querida Ambev também entrando numa tendência de baixa no diário aí, mas ela tá com crédito, né? Já vem numa longa tendência de alta, vem segurando bastante. A parte positiva é que, olhando no histórico, toda vez que encostou na média de 200, foi bem próximo da média de 200, acabou sendo uma boa compra. A gente pode estar se aproximando de outra situação dessa, sempre dá uma congestionada, a média de 200 encosta ou chega perto e acaba sendo uma boa compra. Qual que é o setup? Espera ter algum sinal de reversão, espera um fechou fora, fechou dentro, espera algum tipo de alfinetada na média aqui e compra o rompimento da máxima. Essa é uma das possibilidades. A outra que a gente está olhando aqui é que toda vez que tem um candle um dia mais direcional negativo, os volumes estão sendo bem acima da média. Todos esses volumes acima da média foram em dias negativos, o que indica uma certa distribuição aí na Ambev. Mas ficar de lado, a empresa é boa, oportunidade de comprar Ambev mais barato, só sempre lembrando, respeitando o prazo operacional de cada um. Se quem opera no semanal, olha no semanal, quem opera no mensal, olha no mensal, quem é investidor, acha um preço interessante para a Ambev e veja quanto que ela está valendo atualmente. O que mais? Outra que a gente comentou na semana passada, Arterios, ARTR4-3. A gente chegou a comentar a mesma coisa, rompimento, rompeu no dia 26 em fechamento, ou quem quisesse até antecipar aqui já podia ter antecipado pelo fechamento, né? Quem trabalha com fechamento já podia ter comprado no dia 25, deu uma boa andada dos 22 até quase 23, né? Então já temos aí, queira ou não, 4 ou 5%, e agora congestiona de nada. Nesse candle aqui mais que fechou fora da banda de Bollinger, com uma distância da média, poderia ter feito uma estratégia de realização parcial de retorno à média, que esse candle fechou praticamente todo o candle fora da banda de Bollinger, longe da média. Esse aqui não tem a distância da média ainda, no dia 20, não foi o candle do rompimento. No dia seguinte já poderia ter feito algum tipo de realização parcial, e aí então nesse fechou fora, fechou dentro, poderia ter fechado essa operação ou puxado o stop por um fechamento abaixo da mínima, enfim, mas já está no quarto dia de candles de indefinição, né, de dias mais indefinidos aqui.
O que fazer? Perdeu a mínima aqui em fechamento, encerra a posição, rompeu a máxima aqui em fechamento, adiciona posições ou entra de novo no trade. Será que as pessoas estão me ouvindo ou não? Tem alguém me ouvindo aí? Não temos perguntas nenhuma, não temos nenhum comentário. Continuando, outra que chamou a atenção, Banco do Brasil, chegou a romper aqui a máxima, não sustentou, voltou para o meio. Quem quiser considerar isso um rompimento, um pullback dessa congestãozinha rompida, a média de 21 está logo embaixo, um candle de reversão nessa zona de preço, com superação da máxima, geraria entrada no rompimento de topo histórico novamente. Ela está sambando para romper esse topo histórico já faz algum tempo. Destaque negativo hoje foi o alto volume e um candle um pouquinho mais direcional. Talvez o pessoal tenha cansado de esperar o Banco do Brasil romper o topo histórico. Aqui também outra coisa que chama atenção é o estreitamento da banda de Bollinger. Esse rompimento parecia que ia andar, mas qual é o fato, o lado negativo disso é que o volume não acompanhou esse rompimento. Então podemos deixar as barbas de molho. Stop para posições um pouco mais longas, só se perder o fundo da congestão, que hoje está coincidindo com a banda de Bollinger em torno dos R$ 25,90, R$ 26 reais. É isso. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Não temos perguntas ainda. Próximo. Já comentaram alguma outra vez que eu não dava, não falava sobre estratégia de venda. Aqui a gente tem BTOW, B2W Business, enfim, BTOW3. Depois de romper aqui a famosa congestão, deu uma boa andada, candle fora da banda de Bollinger, deixa eu dar uma... Beleza, candle fora da banda de Bollinger, fechou fora, fechou dentro, perdeu a congestãozinha. A hora que perdeu a congestão, bateu na média de 21, ameaçou voltar e veio para baixo de novo. Então, 3 critérios aqui para efetuar uma venda: fechou fora, fechou dentro, congestionou, perdeu a congestão, voltou para testar a congestão aqui como um tipo de um pullback e perdeu de novo o pullback. E agora já está lá embaixo, próximo do suporte, pegando a banda inferior de Bollinger. Então, aqui foi um setup de venda um pouco mais claro de swing trade, e para quem quiser carregar, vai carregando agora, baixando o stop, né, para a máxima de cada candle aqui. Isso aqui é uma operação de venda, e a média curta já cortou a média longa, mas já cortou para baixo. A média de 21 já está horizontal, então chegando já quase no ponto de realizar o lucro e partir para outra na BTOW. Fazia tempo que eu não falava em elétricas aqui, então vou falar em duas que estão chamando a atenção, mas que estão numa situação bem parecida. Uma é a CESP 6. Eu tinha comentado que as elétricas não estavam tão simpáticas para se trabalhar com elas, né? Que elas estavam enroladas por causa da história do governo e tal, mas a CESP chamou atenção no quesito. Olha que congestãozinha bonita aqui, acima de 20,50 pode dar uma compra mais interessante. Vou puxar o histórico dela aqui. Então ela tem, depois de toda essa bagunça aqui, dessa coisa horrenda, quase praticamente inoperável, não tem quase nenhum setup, tirando um eventual fechou fora, fechou dentro aqui, ou alguma coisa, um alargamento aqui, que é sempre horrível de trabalhar com alargamento. Ela rompeu uma congestão, fez um zigue-zague aqui, rompeu uma congestãozinha, andou, e agora lá próximo da banda de Bollinger ela congestiona novamente. Então acima de 20,50 pode dar uma compra, só cuidado que aqui ela chegou a romper e não sustentou, né? Mas aqui pode estar chamando a atenção, um rompimento desse patamar de 20,50 com volume pode gerar uma compra interessante aí
na CESP 6. Lembrando, em 21,40 mais ou menos já tem uma resistência, então pode ser o alvo de uma realização parcial, né? Dá quase 5%, já acaba sendo interessante aí nesses preços. As médias estão meio se cruzando, então confirmando essa congestão aí mais longa, né? Mas pela diminuição da amplitude dos candles aqui e pelo desenho, de repente esses dois rompimentos aqui, rompendo os 20,50 e depois os 21,40, pode ser um patamar de adicionar posições. E outra que está numa situação parecida, eu nunca pensei que eu fosse falar isso, Elet 6, também mesma coisa, mesma situação de CESP, deixa eu ver se consigo pegar aqui, mesma situação de CESP, vem numa congestão, vem congestionada já há algum tempo, em torno de 12,90, tem um topinho nos 14 aqui, mas as bandas bem estreitas, então também ficar atento, né, a esse rompimento aí dos R$13 aproximadamente, que com volume pode gerar um trade interessante também na Elet 6, que a hora que a galera para de falar nessas aí é que as coisas andam. Então o rompimento de R$13, aqui a gente tem 14 alguma coisa, 14,17, isso, 14,10, então alvo de realização parcial e a superação desse patamar de 14,10 poderiam ser adicionadas posições. Outras que eu tinha comentado nos outros chats aí, DTEX 3, também mesma coisa, vem numa longa tendência de alta, rompendo congestão, fez a máxima lá nos 16,55 e agora congestiona lateralmente, ou com uma leve inclinação para baixo, e recentemente, aí, desde o final do final de março, volatilidade caiu, as bandas fechando. Quem quiser antecipar aqui a superação dos 16,30 pelo valor e adicionar posições nos 16,55, 16,50 pode ser uma boa, visto que DTEX vem também numa longa tendência de alta desde outubro do ano passado, né, com eventuais correções, mas de outubro de 2011. Desde junho do ano passado ela vem numa tendência de alta um pouco mais clara, então cada tendência de alta, cada rompimento a gente adiciona posições e para cada zigue-zague, ascendente. Aqui a gente teve uma entrada olhando o estreitamento das bandas, candles fechando na máxima, vários rompimentos de zonas de resistência, e aqui consolidou mais uma área de congestão, então também ficar de olho, stop lá nos 15,36, 15,35, 15,30, né? Um fechamento abaixo disso seria negativo. O fechamento mais baixo foi nos 15,55, né? Esse foi o fechamento mais baixo da congestão, então podemos tomar esse 15,55 como referência para fechamento e os 15,35 como mínima. Aparentemente, olhando pela congestão, pela acumulação e distribuição, e olhando o tipo dessa congestão, a média costurou, a média de 5 costurou a média de 21 de baixo para cima e de cima para baixo agora, pode gerar um trade interessante em DTEX. Aqui, o estreitamento da banda de Bollinger também, normalmente prenunciando movimentos mais fortes, que a gente nunca sabe se é para cima ou para baixo, mas de qualquer maneira pode ser interessante. Deixa eu ver o que mais que eu tinha falado semana passada, Pomo 4 também, Marco Polo. Vamos lá, Marco Polo sempre me aplica essa, né? Nunca. Marco Polo de novo rompendo o topo histórico dela aqui nos R$14, 14,10, né? Acho que era 14,10, 14,13, e agora
foi até os 14,60, hoje fez um dia um pouco mais negativo, mas para quem está comprado, nada a fazer, pode ser simplesmente um pullback do rompimento. Se voltar nessa zona de preço, fizer um candle de reversão, nova entrada em pomo 4 pela... Deixa eu atualizar o template aqui. Ela sempre me apronta essa, não tem... Beleza. Deixa eu baixar aqui um pouquinho. Então, era só dando uma atualizada no que eu tinha comentado a semana passada de pomo 4. Aqui, como ela fez esse candle um pouquinho mais negativo, né? Assim, poderia ter feito algum tipo de realização parcial aqui nos 14,30. Mas como está muito próximo do ponto de compra, né? Ainda não, talvez, realizar metade no stop. Mas ainda ela continua em tendência de alta, ameaçando fazer um pullback aqui até a zona dos 14,15. Então, até os 14,15 aí, que foi a zona de rompimento, não tem muita... sem muito estresse. Depois, se ela voltar para dentro dessa congestão, daí tem que tomar alguma atitude, porque ela pode ficar congestionada no tempo, mas aparentemente seguindo o roteiro que ela já estava pré-escrito para ela há tempo. Outra que eu tinha chamado a atenção, Klabin. Deixa eu ver se eu consigo. Boa. Klabin, congestão de topo, semelhante a Grendene, também é uma que a gente já está comentando faz tempo, né, falando na Klabin. Hoje ela fez uma movimentação bem positiva, se aproximou do topo em torno de 14,10, né, hoje ela fechou 14,08 e então o rompimento da máxima de hoje poderia gerar um trade interessante no rompimento da congestão de topo em Klabin. Olhando, sempre notando a banda de Bollinger fechando, as três médias alinhadas para cima, então um trade de rompimento aqui fazendo zigue-zagues, então aqui também seria um trade interessante. Quem quiser ser mais ousado já poderia ter entrado no fechamento de hoje, mas o fato é que ela não rompeu ainda, só rompe aqui, a máxima é 14,08, aqui é 14,05, aqui 14,07, então ela fechou exatamente em cima do 14,08, que é o topo anterior aí da Klabin. Um rompimento acima, um fechamento, para quem quiser ser mais cauteloso, ou um rompimento da máxima de hoje pode gerar um trade também interessante em Klabin. Deixa eu ver se eu tinha outra que eu tinha olhado para venda, né? Junto com o BTLW, que também é do mesmo setor. Eu estava dando uma olhada no Magazine Luiza aqui no MGLU, olhando o acumulação, mas essa venda também já tivemos, fechou fora, fechou dentro, testou a média de 21, veio para baixo, perdeu congestão. Então, para quem era só para mostrar uma estratégia de venda muito parecida, né, com a BTLW, depois de uma movimentação assim que veio da banda inferior de Bollinger até a banda superior de Bollinger, se distanciou da média, fez um fechou fora, fechou dentro, teve um zigue-zague, perdeu a mínima, foi até a banda inferior, testou a média de 21, que também coincidia com o fundo anterior perdido, acelerou o movimento para baixo, perdeu a mínima novamente e agora ameaçando ter uma certa recuperação. Então, primeiro zigue-zague que tiver aqui pode chamar atenção também a Magazine Luiza, a MGLU 3. Só que a média de 21 já está próxima. Hoje tivemos um candle em definição, se bem que aqui podia ter tido um volume um pouco maior. A perda da mínima desse candle, pelo estado da Magazine Luiza, poderia gerar mais uma operação de venda aqui, com stop acima da máxima de hoje. Então, ele fez um candle de definição em cima do nível de suporte do 9,50, 9,40 aqui. A perda da mínima poderia gerar mais um trade de venda no caso do Magazine Luiza. Por quê? Porque está numa tendência de baixa e está batendo na média de 21 novamente. Stop acima da máxima de hoje
estopou, faz parte, bola para frente. Essas eram mais ou menos as que eu tinha separado para hoje. Tinha mais algumas, mas eu acho que já deu um pouquinho de exemplo. Já vimos alguma estratégia de venda, já vimos estratégia de rompimento de topo, de congestão, já vimos estratégia de retorno à média. A gente não tem pergunta, não temos perguntas, o pessoal está tímido hoje. Pessoal que assiste pela internet quiser mandar algum tipo de dúvida, algum tipo de comentário, meu e-mail é tgkraus@rocks.com.br. Falamos 45 minutos, eu acho que está de bom tamanho para não cansar vocês, e eu continuo, vou botar minha cara, e eu continuo